Oi, gente, quinta-feira da oitava da Páscoa. Evangelho tirado de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O evangelho de hoje continua exatamente onde parou aquela descrição dos discípulos de Emaús. Os dois discípulos reconheceram Jesus e voltam imediatamente, sem medo da noite, sem medo de assaltantes, sem medo dos perigos, mas voltam para contar que Jesus está vivo e eles viram. E quando eles dois estão ali dentro do cenáculo, trancados, fechados, e contando a experiência pessoal que tiveram e que reconheceram Jesus na maneira como ele partiu o pão, Jesus apareceu no meio deles. E naturalmente eles ficaram literalmente apavorados. E Jesus diz: olha, sou eu não sou um fantasma, não pensa que eu sou um espírito. E pede alguma coisa para comer e come na frente deles para mostrar que era ele. E mostra as mãos, mostra o peito, mostra os pés, tentando provar que aquelas chagas são aquelas que ele contraiu na cruz, a lança que abriu seu peito. E os discípulos estavam então naquele misto de apavorados e de encantados. Ficava difícil reconhecer tamanha essa dubiedade de sentimentos. Então eu sempre digo isso, na mesma linha que estou falando essa semana toda, que é tudo sobre as aparições pascais do Cristo ressuscitado, a dificuldade em reconhecer, a dificuldade em aceitar, o medo de ver, o medo de aceitar. Então tudo isso que marca exatamente a nossa realidade hoje, quando a gente vê um revés, um problema, uma dificuldade, e são tantos os desafios que se nos apresentam hoje no dia a dia, que tem hora que você diz: cadê ele? Cadê Jesus? E ele está tão perto de nós, comendo conosco, bebendo conosco, e querendo ser palpável, ser tangível, ser acessível. Mas esse misto de decepção, porque vamos falar a verdade, a gente fica decepcionado às vezes, porque não era aquilo que você esperava que Jesus ia fazer para nós. Mas ele não prometeu nada diferente, ele prometeu cruz. Mas a gente não tem essa capacidade de entender que atrás da cruz está o Cristo, e que depois do Cristo a cruz se transforma em vida nova. E a gente não quer aceitar, não aceita a cruz e não consegue perceber que é ele que está nos premiando com a sua presença e querendo dividir conosco a sua vida, a realidade. E ele então toca no coração dos discípulos e fala-os compreender, abrir os olhos deles para eles entenderem que tudo aquilo já tinha sido previsto, profetizado. E tudo isso nós sabemos, mas nós temos essa resistência, porque eu vou falar de novo, nós temos aquelas expectativas, aqueles pré-juízos, aqueles pré-conceitos, e que de repente o Cristo não se encaixa naquilo. Não se encaixa naquilo porque ele não é aquilo. Ele é bem diferente, mas eu, na minha necessidade, no meu interesse, na minha praticidade, eu quero que ele seja aquilo que a gente sempre fala. Nós criamos Deus à nossa imagem e não somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente rejeita. Então é preciso que nós tenhamos essa capacidade de entrega, de deixar que ele abra nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós percebamos que ele tem os seus desígnios e que, por mais incríveis que possam parecer ou mais inaceitáveis, é ele que está nos provocando essa resposta de fé. E como fica muito mais fácil quando a gente entrega à fé a nossa capacidade de compreender, porque muitas vezes a nossa cabeça é dura de aceitar. Abramos nosso coração mais do que nossos olhos e nossos ouvidos. Abramos para Jesus a nossa capacidade de amar.